Olá pessoal, o último método que a gente vai tratar é o da casca cilíndrica. Esse método é usado quando a gente não consegue fazer volume por fatiamento, especialmente com situações como quando a minha fatia é um anel. Nesse caso, em particular que eu vou mostrar aqui, a gente tem uma dificuldade em achar os dois raios, né? Se eu girar essa região aqui em torno desse eixo, eu vou ter um sólido que vai se dar um formato parecido com um pudim. Tá vendo? E aí, o meu raio menor seria dado por esse tamanho e o meu raio maior seria dado por esse aqui. Mas os dois são dados pela mesma curva. Isso geraria uma dificuldade enorme. Então, o que a gente faz? A gente faz um recorte circular aqui, como se fosse uma forminha, né? E aí a gente vai ter um cilindro quando eu faço esse recorte, tá vendo? Esse cilindro, eu vou calcular o volume desse cilindro para poder fazer o volume do sólido todo, né? Esse cilindro aqui, para calcular o volume dele, eu tenho a circunferência, que é dada por essa parte aqui de dentro, a altura do cilindro e a sua espessura. Quando eu faço o produto dessas três coisas, eu tenho o volume desse cilindro. Eu vou fazer isso para vários volumes, depois eu somo e faço o limite, como sempre, né? Agora, no nosso exemplo, quanto vale cada uma dessas partes aqui? Ó? Veja só. A circunferência é 2π vezes o raio. O raio desse cilindro, ele vai ser esse tamanho aqui, ó, né? Que vai do ponto -1 até o zero, ou seja, isso aqui é um tamanho 1, mais esse pedacinho aqui, que é x. À medida que o meu x varia, eu vou variando o raio. Então, o meu raio, nesse caso, é 1 mais x. Né? 1, porque tem isso aqui, e mais o x, que é essa partezinha aqui. Ok? A minha altura é justamente o valor da função. À medida que eu vou fazendo outros cilindros, né? Se eu fizer um cilindro menorzinho aqui, a minha altura também vai ser esse valor aqui. Se eu fizer um outro cilindro aqui em cima, a minha altura vai ser isso aqui. Então, a altura é dada por esse valor aqui. E a espessura é justamente a minha variação de x. É o passo que eu dou. O tamanhozinho é o meu ΔX que tem aqui. Então, o volume de um representante dos meus cilindros é dado por essa conta aqui. Circunferência 2πr vezes a altura vezes a espessura. Certo? Agora a gente vai fazer a soma desses volumes todos para depois calcular o limite e então obter o volume. Vamos ver como é que fica isso. Então vejam só, o que nós tínhamos? O meu representante, né, ΔVK, é dado por essa conta aqui. A 2πr, que é a circunferência, vezes a altura, vezes a espessura. Né? Aí, o que nós fazemos? Para calcular o volume, a gente soma todo mundo, né? Para o meu K variando de 1 até N. Aqui o somatório, né, de todos eles. E aí faz o limite, com N tendendo ao infinito. Quando a gente faz isso, essa somatória vira uma integral. Né? E aí, esses limites de integração, a gente vai ter que encontrar, assim como a gente encontrava nos métodos anteriores, né? Por meio de observação do sólido. Nesse caso, resolvendo essa integral, fazendo aqui as contas, o resultado final vai dar 45 meios de π unidade de volume. Então, nesse caso, né, da casca cilíndrica, o que a gente tem? Dado uma determinada região, rotacionada em cima de um certo eixo, a gente vai precisar identificar o raio e a altura. Né? Porque a gente vai pegar um representante CK, a
A gente vai formar um cilindro, vai somar todos esses cilindros, os volumes desses cilindros, né, como a gente fez aqui, e calcular o limite. Ou seja, no final das contas, a gente calcula a integral de 2πr vezes a altura vezes dx. Tá? O que a gente precisa identificar aqui é justamente o raio e a altura. O raio sempre vai ser x menos L quando eu estiver integrando em x. Se eu estiver rotacionando em torno de um eixo vertical, eu vou integrar em x. Se eu rotacionar em torno de um eixo horizontal, eu vou integrar em y. Então, estando nesta situação, eu vou identificar quem é o meu eixo de rotação. Consequentemente, o meu raio é dado por x menos esse eixo. A minha altura é a função e, consequentemente, o meu volume é dado dessa maneira, por essa integral aqui. A e B são justamente os pontos onde começa e termina a curva que determina o sólido. Certo? No caso do Y, eu tenho uma situação análoga. Né? O raio vai ser y menos L, né? E a minha função vai ser uma função em y. Né? Nesse caso, eu estou falando de um eixo de rotação horizontal. Vamos ver um exemplo e a gente já vai ver um exemplo direto para o caso de y. Para a gente já ver como é que é. Vamos lá. Vamos lá, vejam só. Aqui eu estou pedindo para encontrar o volume do sólido que é formado pela rotação em torno do eixo x. Então, o meu eixo é horizontal, portanto, tudo vai ser em função de y, da região limitada pela curva y igual a raiz de x, e pelo eixo x, e pela reta x igual a 4. Então, está aqui o eixo, reta x igual a 4, y igual a raiz de x. Quando a gente gira a gente já, inclusive já viu esse exemplo, né, anteriormente, e agora a gente vai fazer isso usando casca cilíndrica. Quando a gente gira, a gente tem esse sólido. Né? Dá para resolver isso aqui por fatiamento? Dá. Né? Eu vou fazer por casca cilíndrica para a gente entender esse outro método. Né? Ele é indicado nas situações em que não dá para resolver por fatiamento, mas a gente pode resolver também pelo método das cascas cilíndricas. Muito bem. O que vai acontecer? Tendo a curva, fez a rotação, agora eu vou calcular o cilindro. O cilindro, ele é desse jeito aqui, ó, tá vendo? O corte cilíndrico, né, tá dessa forma. O cilindro agora tem que estar deitado por causa do meu volume. Ok? Aí o que a gente precisa identificar aqui? Raio e altura. Né? Vou colocar todas as informações e depois eu vou explicar uma por uma. O que acontece? Vamos começar pela parte laranja aqui. Ó. Esse é o raio, tá vendo? Esse é o raio do cilindro. Qual é o eixo de rotação? O eixo de rotação é o eixo x. A equação do eixo x é y igual a zero. Então, o meu L, lembra daquela formulinha? O meu L é igual a zero. Portanto, o raio, que agora tem que ser em função de y, né, é y menos L, portanto, o raio é igual a y. Se a gente observar, o que acontece? Aqui está o y. À medida em que eu vou fazendo cilindros diferentes, o raio vai diminuindo. Se eu vier para cá, o raio vai diminuindo, certo? E a altura dele, do raio, é sempre y. Se eu for para lá, vai aumentando. Né? Então, o raio é o próprio y e a forma de identificar o raio é sempre identificando quem é o eixo de rotação e a equação do eixo de rotação. Muito bem, então achamos o raio. Agora eu preciso achar a altura.
altura da casca. Essa altura aqui já veio um pouquinho mais complicada, que é para a gente já falar sobre as coisas já mais difíceis um pouco. Ó, esse aqui é o tamanho do cilindro, certo? Eu sei quanto vale esse pedaço aqui. Para esse valor de y, eu vou ter esse valor de x aqui. Ó. Como eu tenho que escrever tudo em função de y, essa minha função y igual a raiz de x, eu tenho que reescrever e deixar o x em função de y. Então, para esse y, esse x vale y ao quadrado. Então, ó, esse tamanho amarelo vale y ao quadrado. Eu sei que esse tamanho todo, que é o tamanho do meu sólido, vale 4, porque ele varia até 4. Então, esse tamanho aqui vale 4. A altura que eu estou procurando é justamente o que sobra, ou esse pedacinho aqui que está faltando para chegar no 4. Então, a minha altura, que é esse valor aqui, é todo isso, todo o rosa menos o amarelo. Ou seja, 4 menos y ao quadrado. Certo? Ok? Então, como o meu raio está da curva para frente, então vai ser tudo menos o valor da curva. Ok? Então, esse aqui é o meu raio. E os meus limites de integração? Quem são? Eu vou integrar nesse espaço aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó. O y, eu estou integrando em y, certo? Então, o y varia daqui até aqui, ó. Ou seja, de 0 a 2. Então, quando eu faço o volume, tem 2π, raio, altura e os limites de integração de 0 a 2. O raio a gente viu que vale y, a altura a gente viu que vale 4 menos y ao quadrado. Então, a integral que eu tenho que resolver é essa aqui. Ok? Quando eu faço essas contas, o resultado que eu tenho é 8π unidades de volume. Então, espero que vocês tenham tido um entendimento de como é a casca cilíndrica e até uma próxima.